Ela fingiu ser cega por 3 anos. O que descobriu sobre o marido a chocou. Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Mas antes me fala aí. A vovó aqui quer saber. De qual cidade você está assistindo o nosso vídeo? E de qual estado você é? Comenta aqui embaixo. Vou ter o prazer de te responder. Agora vamos para a minha história. O acidente que mudou tudo. Como a suspeita nasceu no hospital. O barulho do metal se contorcendo ainda ecoava nos ouvidos de Marina quando acordou naquela cama de hospital. A dor latejava em sua cabeça, mas não era nada comparado ao que sentia no peito. 3 costelas quebradas, cortes pelo rosto e os médicos falando baixinho sobre possíveis danos na visão. Era estranho como as palavras chegavam até ela de forma fragmentada, como se o mundo inteiro estivesse se movendo em câmera lenta. O acidente tinha sido tão súbito que ela mal conseguia lembrar dos detalhes, apenas das luzes do outro carro vindo em sua direção. Roberto estava ali, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto que deveriam acalmá-la. Mas havia algo em sua voz que não soava certo. Uma pressa estranha. Um tom que ela nunca tinha ouvido antes em todos os 15 anos de casamento. Ele perguntava constantemente sobre sua visão, se ela conseguia ver alguma coisa, se as sombras estavam mais claras. Era como se ele estivesse mais interessado em saber sobre seus olhos do que sobre sua recuperação geral. Marina sentia que havia uma urgência por trás daquelas perguntas que não combinava com a preocupação de um marido amoroso. Dr. Silva explicava os procedimentos enquanto Roberto fazia perguntas técnicas demais para alguém que deveria estar apenas preocupado. Ele queria saber sobre prazos de recuperação, sobre a permanência dos danos, sobre como exatamente funcionava aquele tipo de lesão. Marina fingia estar mais sonolenta do que realmente estava, observando através das pálpebras semicerradas a linguagem corporal do homem com quem dividia a vida. Havia uma tensão ali que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago se revirar de uma forma que não tinha nada a ver com os remédios. A enfermeira mencionou que os danos à retina poderiam ser temporários ou permanentes, e Marina percebeu como Roberto se inclinou para a frente quando a palavra permanente foi pronunciada. Não era o movimento de alguém desesperado por uma resposta positiva. Era diferente. Era como se ele estivesse calculando algo, medindo possibilidades que um marido dedicado jamais deveria considerar. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma energia que Marina não soube nomear, mas que plantou a primeira semente de desconfiança em seu coração já ferido. Quando ficaram sozinhos no quarto, Roberto se aproximou da cama e disse que cuidaria de tudo, que ela não precisava se preocupar com nada. Suas mãos estavam suadas quando tocaram o rosto dela, e Marina percebeu que ele desviava o olhar, mesmo achando que ela não podia vê-lo. Foi nesse momento que uma intuição estranha começou a tomar forma em sua mente. E se ela fingisse que a cegueira era real? E se ela deixasse Roberto acreditar que não podia ver nada? Talvez assim descobrisse por que seu próprio marido parecia tão interessado em sua incapacidade de enxergar. Naquela primeira noite no hospital, enquanto Roberto dormia na poltrona ao lado de sua cama, Marina abriu os olhos lentamente e olhou para o homem que dividia sua vida. No escuro do quarto, iluminado apenas pela luz suave dos equipamentos médicos, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela fingiria ser cega. Não sabia ainda o que descobriria, mas algo dentro dela gritava que precisava saber a verdade sobre o homem que jurava amá-la. A partir daquele momento, Marina se tornaria uma investigadora silenciosa de sua própria vida. Você já percebeu como às vezes nossa intuição grita mais alto que nossa razão? Conte nos comentários. Você confiaria no seu instinto se algo parecesse estranho no comportamento de quem você ama, mesmo sem provas concretas? Os primeiros dias fingindo cegueira, adaptando-se à nova realidade. Marina teve que aprender rapidamente a arte de não ver enquanto via tudo. Nos primeiros dias em casa, Roberto a guiava pelos cômodos como se ela fosse uma estranha em seu próprio lar. Ele explicava onde estava cada móvel, cada porta, cada degrau, com uma paciência que parecia quase teatral. Marina memorizava cada movimento,
cada gesto que ele fazia quando pensava que ela não estava olhando. O mais difícil era controlar as reações naturais dos olhos, evitar que seguissem automaticamente os movimentos ao seu redor. Ela praticava olhar para o vazio, para pontos fixos, criando a ilusão perfeita de quem realmente não enxergava. O apartamento que ela conhecia como a palma de sua mão se tornou um cenário de representação constante. Roberto havia reorganizado alguns móveis, dizia ele, para facilitar sua locomoção. Mas Marina notava que certas mudanças não faziam sentido algum. A mesa de centro havia sido movida para um lugar que, na verdade, atrapalhava a passagem. E ele sempre a direcionava para caminhos mais longos e complicados. Era como se ele quisesse que ela tropeçasse, que parecesse realmente perdida em seu próprio espaço. Quando ela esbarrava nas coisas propositalmente, ele demonstrava uma satisfação estranha, quase como se estivesse confirmando algo para si mesmo. As refeições se tornaram performances elaboradas. Roberto cortava sua comida, guiava sua mão até o garfo, explicava onde estava cada item no prato. Marina tinha que fingir dificuldade para encontrar a boca, derramar ocasionalmente, parecer dependente de sua ajuda para as tarefas mais básicas. Mas o que mais a intrigava era como ele observava cada movimento dela, como se estivesse testando, verificando a autenticidade de sua condição. Às vezes ele deixava objetos em lugares inusitados e ficava observando se ela desviaria deles naturalmente ou se trombaria como uma pessoa cega faria. Roberto começou a receber ligações estranhas, sempre se afastando para o escritório quando o telefone tocava. Marina ouvia fragmentos de conversas através da porta, palavras soltas que não formavam sentido completo, mas que carregavam um tom de negociação que ela nunca tinha ouvido antes. Ele falava sobre prazos, sobre documentos, sobre resolver a situação, de uma forma que fazia seu coração acelerar. Quando voltava para a sala, sempre com um sorriso forçado, perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se não tinha ouvido nada estranho. A paranoia dele era quase palpável. O mais perturbador era como Roberto havia mudado seus hábitos. Ele, que sempre foi discreto com celular e computador, agora deixava tudo aberto. Falava alto ao telefone. Mexia em papéis sem se preocupar com ruídos. Era como se a cegueira dela tivesse criado uma bolha de invisibilidade ao seu redor. Como se ele finalmente pudesse ser ele mesmo, sem se preocupar com o que ela pudesse ver. Marina percebia que estava sendo tratada mais como um móvel do que como uma esposa, mais como um obstáculo do que como uma companheira. A cada dia que passava, a sensação de que algo muito errado estava acontecendo se intensificava. Durante as madrugadas, quando Roberto pensava que ela dormia profundamente, Marina o observava através dos cílios entreabertos. Ele se levantava silenciosamente, pegava documentos de um cofre que ela nem sabia que existia, fazia ligações sussurradas no banheiro com a torneira aberta para abafar o som. Foram nessas horas silenciosas que Marina começou a entender que não estava apenas investigando um comportamento estranho. Ela estava desenterrando segredos que poderiam destruir não apenas seu casamento, mas toda a vida que ela pensava conhecer. A representação da cegueira estava se tornando sua maior ferramenta de sobrevivência. Já reparou como às vezes fingir uma fraqueza pode revelar a verdadeira força de quem está ao nosso lado? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que conhece realmente as pessoas mais próximas de você? As descobertas iniciais, pequenos sinais que não faziam sentido. A primeira descoberta veio de forma inesperada, através de um perfume que Marina não reconhecia. Roberto chegava em casa com um cheiro diferente impregnado nas roupas, sutil, mas inconfundível para quem convivia com ele há tanto tempo. Quando ela comentava sobre o aroma estranho, ele rapidamente inventava desculpas sobre reuniões de trabalho, clientes novas, ambientes diferentes. Mas Marina conhecia cada fragrância que ele usava, cada sabonete, cada produto de limpeza que usavam em casa. Aquele perfume feminino, doce e marcante, definitivamente não fazia parte do universo que eles compartilhavam. Era como se uma terceira pessoa tivesse invadido silenciosamente o espaço deles. Os horários de Roberto se tornaram completamente imprevisíveis.
Ele, que sempre chegava pontualmente às 6 da tarde, agora aparecia às 8, às 9, às vezes quase meia-noite. As justificativas vinham carregadas de detalhes desnecessários sobre projetos urgentes, reuniões de última hora, problemas que precisavam ser resolvidos imediatamente. Marina notava como ele se esforçava demais para soar convincente, como repetiria certas informações várias vezes, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. A culpa estava escrita em cada palavra exagerada, em cada explicação que durava mais tempo do que deveria. O telefone celular de Roberto se tornou uma extensão permanente de seu corpo. Ele, que antes deixava o aparelho em qualquer lugar, agora o mantinha sempre próximo, sempre virado para baixo, sempre no silencioso. Marina percebeu que ele levava o celular até para o banheiro, para a cozinha quando ia buscar um copo d'água, para a varanda quando saía para respirar. Quando o aparelho vibrava, Roberto tinha uma reação física visível, um sobressalto, uma tensão que ele tentava disfarçar olhando rapidamente para ela, verificando se havia notado algo. Era como se ele estivesse constantemente esperando por alguma mensagem importante que não podia ser vista por ela. As conversas telefônicas que Marina conseguia ouvir parcialmente revelavam um Roberto que ela não conhecia. Ele usava um tom de voz diferente, mais baixo, mais íntimo, com pausas longas que sugeriam que estava ouvindo respostas carinhosas do outro lado da linha. Às vezes ela ouvia risadas abafadas, comentários sobre encontros, referências a lugares que eles nunca tinham visitado juntos. Quando ela perguntava quem havia ligado, Roberto sempre dizia que era trabalho, mas o rosto dele ficava corado, de uma forma que não combinava com discussões profissionais. Era evidente que havia outra vida acontecendo paralelamente à deles. Roberto começou a demonstrar uma ansiedade estranha sempre que Marina sugeria sair de casa. Ele inventava 1000 desculpas para que ela ficasse em casa. Dizia que ainda era cedo para ela se expor, que os médicos tinham recomendado repouso absoluto. Quando ela insistia em pelo menos sentar na varanda, ele arrumava atividades urgentes que requeriam sua presença, sempre oferecendo alternativas que a mantivessem dentro do apartamento. Marina percebeu que Roberto queria que ela permanecesse isolada, invisível ao mundo exterior. Era como se a presença dela em público pudesse comprometer algo que ele estava construindo na sombra. O comportamento mais revelador acontecia quando chegavam visitas inesperadas. Roberto entrava em pânico, sempre pedindo para Marina ficar no quarto, sempre inventando que ela não estava se sentindo bem para receber pessoas. Ele atendia a porta com pressa, conversava no corredor, nunca convidava ninguém para entrar. Marina ouvia fragmentos dessas conversas através da parede e percebia que ele estava evitando que as pessoas a vissem, como se sua condição fosse algo que precisasse ser escondido. Mas não era a proteção que ela sentia nessa atitude. Era medo. Roberto estava com medo de que alguém descobrisse alguma coisa sobre a situação deles. E Marina começou a suspeitar que sua cegueira fazia parte de um plano muito maior do que ela imaginava. Você já reparou como pequenos detalhes podem revelar grandes mentiras? Conte nos comentários. Qual foi o sinal mais sutil que já te fez desconfiar de alguém próximo? A vida dupla do marido se revela. O que ela viu quando ele pensava que não podia. A revelação mais chocante veio numa tarde de quinta-feira, quando Roberto pensou que Marina estava dormindo no sofá. Ela havia fingido cochilar depois do almoço, mantendo a respiração pausada e os olhos levemente entreabertos. Roberto se movimentava pela casa com uma liberdade que ela nunca tinha visto antes, como se finalmente pudesse ser ele mesmo. Primeiro, ele foi até o escritório e retirou uma caixa pequena do cofre secreto que ela havia descoberto. Dentro da caixa havia um segundo celular, um aparelho que Marina nunca tinha visto, e Roberto o ligou com a familiaridade de quem usava aquele objeto há muito tempo. A conversa que se seguiu destruiu qualquer ilusão que Marina ainda pudesse ter sobre seu casamento. Roberto falava com alguém chamada Carla, e o tom íntimo, carinhoso, apaixonado que ele usava era o mesmo que um dia havia usado com ela. Ele dizia que estava contando os dias para se livrar daquela situação, que logo poderiam ficar juntos sem precisar se esconder. Mencionava planos de viagem, uma casa nova, uma vida nova que eles construiriam juntos.
Marina sentia seu coração se despedaçar a cada palavra, mas forçou-se a continuar fingindo que dormia, sabendo que aquela era sua única chance de descobrir a verdade completa. Roberto caminhava pela casa enquanto falava, gesticulando como se Carla pudesse vê-lo, sorrindo de uma forma que Marina não via há anos. Ele contava detalhes íntimos sobre a rotina deles, sobre como era cansativo ter que cuidar de uma inválida, como ele se referia a ela. Dizia que a situação era temporária, que tinha um plano para resolver tudo de uma vez por todas. A frieza com que falava sobre Marina como se ela fosse apenas um obstáculo a ser removido cortava mais fundo que qualquer traição. Ela percebeu que não era apenas a outra mulher que estava destruindo seu casamento. Era a completa falta de amor e respeito que Roberto demonstrava por ela. O mais aterrorizante veio quando Roberto começou a falar sobre dinheiro. Ele mencionava apólices de seguro, benefícios por invalidez, indenizações que poderiam ser solicitadas devido ao acidente. Marina ouviu ele explicar para Carla como havia pesquisado sobre os direitos de pessoas com deficiência visual, sobre pensões governamentais, sobre como maximizar os retornos financeiros da situação dela. Era como se ele estivesse tratando sua cegueira como um investimento, uma oportunidade de lucro que havia caído do céu. A pessoa que deveria protegê-la estava, na verdade, planejando lucrar com seu sofrimento. Roberto passou quase 1 hora ao telefone, e Marina descobriu que Carla não era apenas sua amante, mas também sua sócia em diversos esquemas financeiros. Eles haviam aberto contas conjuntas, feito investimentos usando o nome dela, movimentado dinheiro de formas que Marina nem imaginava serem possíveis. Roberto explicava como havia alterado documentos dela, como havia usado procurações que ela havia assinado antes do acidente para outros propósitos. Marina percebeu que sua cegueira não era apenas uma conveniência para esconder a traição. Era a peça central de um plano elaborado para roubar sua identidade financeira. Quando Roberto finalmente desligou o telefone, Marina o viu ir até a cozinha e pegar os remédios que ela tomava diariamente. Com horror, ela o observou adicionando pílulas extras aos medicamentos, substâncias que ele retirava de um frasco escondido atrás dos produtos de limpeza. Marina percebeu que os remédios que deveriam ajudar em sua recuperação estavam, na verdade, sendo manipulados para mantê-la em um estado de dependência e sonolência. Roberto não queria que ela melhorasse, não queria que sua visão voltasse, não queria que ela descobrisse o que ele estava fazendo. Naquele momento, Marina entendeu que não estava apenas sendo traída, estava sendo sistematicamente destruída por alguém que deveria amá-la mais que tudo no mundo. Você já imaginou descobrir que a pessoa em quem mais confia está usando sua vulnerabilidade contra você? Deixe nos comentários. Como você reagiria se descobrisse que alguém próximo está se aproveitando de uma dificuldade sua? A investigação silenciosa, juntando as peças do quebra-cabeça. Marina transformou sua suposta cegueira na ferramenta de investigação mais poderosa que poderia ter. Começou a memorizar cada conversa, cada movimento suspeito, cada detalhe que Roberto deixava escapar quando pensava que ela não podia perceber. Durante o dia, enquanto ele estava no trabalho, Marina explorava meticulosamente cada canto da casa, procurando por evidências físicas da traição e dos esquemas financeiros que havia descoberto. Seus dedos se tornaram seus olhos, vasculhando gavetas, sentindo por papéis escondidos, procurando por qualquer coisa que pudesse usar contra ele quando chegasse a hora da verdade. O cofre secreto se tornou seu principal alvo de investigação. Marina havia decorado a combinação observando os movimentos dos dedos de Roberto através de suas pálpebras entreabertas. Quando tinha certeza de que ele não voltaria cedo, ela abria o cofre e fotografava todos os documentos com seu próprio celular, que mantinha escondido dentro de uma almofada velha que Roberto nunca mexia. Encontrou contratos fraudulentos, transferências bancárias não autorizadas, apólices de seguro alteradas e até mesmo correspondências de Carla, que revelavam detalhes íntimos do relacionamento deles e dos planos que faziam juntos para o futuro. Roberto havia subestimado completamente a capacidade de Marina de se adaptar à sua nova condição.
Ele não percebia que ela havia desenvolvido uma audição aguçada, que captava conversas sussurradas no banheiro, telefonemas feitos na garagem, até mesmo mensagens de texto que ele lia em voz baixa pensando que ela não podia ouvir. Marina criou um sistema mental para catalogar todas as informações, memorizando nomes, datas, valores, endereços, construindo um dossiê completo da vida secreta de seu marido. Cada dia trazia uma nova revelação, que adicionava mais uma peça ao quebra-cabeça da traição. A investigação revelou que Roberto e Carla se conheciam há mais de 2 anos, muito antes do acidente. Eles haviam planejado meticulosamente uma forma de ficar juntos, sem que Roberto perdesse os bens do casamento, ou tivesse que pagar pensão alimentícia. O acidente havia sido uma oportunidade perfeita para acelerar os planos deles, uma forma de fazer Marina parecer incapaz de cuidar de si mesma, justificando assim a necessidade de Roberto assumir controle total sobre suas finanças e propriedades. Marina descobriu que eles até mesmo haviam consultado um advogado sobre como proceder em casos de invalidez conjugal. O mais perturbador de todas as descobertas foi encontrar um caderno onde Roberto anotava detalhadamente o comportamento dela, como se estivesse documentando sua suposta incapacidade para uso posterior. Ele registrava cada vez que ela tropeçava, cada dificuldade que demonstrava, cada momento de dependência, criando um histórico que poderia ser usado para provar sua incompetência mental e física. Marina percebeu que Roberto estava construindo um caso legal contra ela, preparando-se para eventualmente conseguir uma curatela ou tutela que lhe daria acesso completo aos bens dela enquanto a mantinha institucionalizada ou sob cuidados especiais. Marina também descobriu que Roberto havia cancelado secretamente alguns de seus seguros de saúde e redirecionado os benefícios do seguro de vida dela para contas que ele controlava. Ele havia forjado sua assinatura em diversos documentos, usando o pretexto de sua cegueira para justificar por que ela não podia assinar pessoalmente. O plano era tão elaborado e cruel que Marina teve que se segurar para não confrontá-lo imediatamente. Ela sabia que precisava de mais evidências, de mais provas concretas, porque, quando decidisse agir, teria apenas uma chance de destruir completamente os esquemas dele. A investigação silenciosa havia se tornado sua arma mais letal, e Marina estava determinada a usar cada informação que havia coletado para virar o jogo completamente. Você acredita que às vezes precisamos fingir fraqueza para descobrir quem realmente está do nosso lado? Compartilhe nos comentários. Você já teve que investigar alguém próximo para descobrir a verdade sobre suas intenções? A verdade completa vem à tona. A descoberta que mudou tudo. A descoberta final aconteceu numa sexta-feira à noite, quando Roberto recebeu uma ligação que mudou completamente sua postura. Marina fingiu estar dormindo profundamente no sofá, enquanto observava ele atender o telefone, com uma agitação que nunca tinha visto antes. A voz do outro lado era masculina, áspera, e Roberto falava em tom baixo, mas Marina conseguia captar palavras soltas que formavam um cenário aterrorizante. Eles falavam sobre acelerar o processo, sobre não poder esperar mais, sobre como a situação estava se tornando arriscada demais. Roberto suava frio enquanto concordava com instruções que claramente não queria seguir. Após desligar, Roberto ficou parado no meio da sala por longos minutos, passando as mãos pelo cabelo de forma compulsiva. Marina o observou pegar o celular secreto e ligar para Carla, mas desta vez a conversa era completamente diferente. Ele estava desesperado, falando sobre como eles estavam pressionando para que tudo fosse finalizado rapidamente. Marina ouviu Carla do outro lado gritando, dizendo que não era isso que haviam combinado, que ela não havia concordado com métodos extremos. Roberto tentava acalmá-la, mas sua própria voz tremia quando dizia que não tinham mais escolha. A verdade devastadora se revelou quando Roberto mencionou que havia se envolvido com pessoas perigosas para conseguir o dinheiro necessário para seus investimentos com Carla. Ele havia pegado empréstimos com agiotistas, usado as informações pessoais de Marina como garantia, e agora estava sendo pressionado a quitar dívidas que cresciam exponencialmente.
O plano original de simplesmente roubar os bens dela não seria suficiente para cobrir o que ele devia. Marina ouviu ele explicar para Carla que os credores estavam exigindo uma solução definitiva para o problema. Uma forma de acessar rapidamente todo o patrimônio dela. Marina sentiu o sangue gelar quando Roberto mencionou as pílulas que estava adicionando aos remédios dela. Não eram apenas sedativos para mantê-la sonolenta e dependente. Ele estava gradualmente aumentando a dosagem de substâncias que, em altas quantidades, poderiam causar complicações graves, até mesmo fatais. O plano era fazer parecer que ela havia morrido devido a complicações do acidente, uma deterioração natural de sua condição. Roberto falava sobre isso com uma frieza assustadora, como se estivesse discutindo uma transação comercial, não o assassinato da própria esposa. Carla, do outro lado da linha, parecia estar entrando em pânico. Marina a ouviu dizendo que nunca havia concordado com aquilo, que traição e roubo eram uma coisa, mas assassinato era completamente diferente. Roberto tentava convencê-la de que não havia outro caminho, que eles haviam chegado longe demais para voltar atrás. Ele mencionou que já havia preparado toda a documentação necessária, que tinha contatos no hospital que poderiam atestar as causas naturais da morte, que tudo pareceria uma tragédia inevitável resultante do acidente que ela havia sofrido. A última peça do quebra-cabeça se encaixou quando Roberto ligou para alguém que ele chamava apenas de doutor. Marina ouviu ele confirmar que aumentaria a dosagem naquela mesma noite, que dentro de alguns dias tudo estaria resolvido. O doutor, do outro lado, dava instruções precisas sobre como proceder, sobre quanto tempo levaria para fazer efeito, sobre como simular uma morte natural. Roberto anotava tudo meticulosamente, como se estivesse seguindo uma receita de culinária, não planejando o assassinato da mulher, que havia prometido amar e proteger até a morte os separar. Marina percebeu que não tinha mais tempo para investigar, não tinha mais luxo de esperar pelo momento perfeito. Sua vida dependia de agir imediatamente, antes que Roberto colocasse em prática a etapa final de seu plano diabólico. Você já imaginou descobrir que alguém que deveria te proteger, na verdade, planeja te destruir? Deixe sua opinião nos comentários. O que faria se descobrisse que sua própria vulnerabilidade está sendo usada como arma contra você? O confronto final. Como ela usou a própria farsa para desmascarar a dele. Marina sabia que tinha apenas algumas horas antes que Roberto executasse a fase final de seu plano. Naquela noite, quando ele trouxe os remédios com a dosagem fatal, ela fingiu tomá-los normalmente, mas, na verdade, os cuspiu discretamente em um lenço que mantinha escondido embaixo do travesseiro. Roberto observou com atenção enquanto ela engolia os comprimidos, e Marina percebeu a satisfação sinistra em seus olhos, como se ele estivesse vendo o fim de todos os seus problemas. Ele se despediu com um beijo na testa, sussurrando que a amava. Palavras que agora soavam como uma sentença de morte, disfarçada de carinho. Quando Roberto adormeceu, Marina se levantou silenciosamente e colocou em ação o plano que havia elaborado durante semanas de investigação. Ela ligou para a polícia de seu celular escondido, mas não apenas para denunciar a tentativa de assassinato. Marina havia preparado uma armadilha perfeita. Pediu para os policiais chegarem em silêncio e aguardarem do lado de fora, enquanto ela provocava Roberto a confessar tudo gravando a conversa. Ela sabia que precisava de uma confissão clara, inequívoca, que não deixasse margem para negações ou manipulações posteriores. Às 3 da madrugada, Marina começou a fingir convulsões e dificuldades respiratórias, gemendo alto o suficiente para acordar Roberto. Quando ele acendeu a luz e a viu se contorcendo na cama, os olhos dele brilharam com uma mistura de expectativa e nervosismo. Roberto se aproximou, mas em vez de chamar uma ambulância ou tentar ajudá-la, ele simplesmente ficou observando, esperando que os efeitos das pílulas seguissem seu curso. Marina continuou a representação, mas mantinha o celular gravando escondido entre os lençóis, captando cada palavra, cada reação de Roberto diante de sua suposta agonia. Roberto não conseguiu conter sua ansiedade e começou a fazer ligações, primeiro para Carla, depois para o doutor misterioso.
relatando que o plano estava funcionando perfeitamente. Marina ouviu ele descrever os sintomas que ela estava apresentando, confirmar que havia dado a dosagem exata, calcular quanto tempo levaria para tudo acabar. Quando ele mencionou detalhes sobre o seguro de vida, sobre os bens que logo estariam liberados, sobre a nova vida que construiria com Carla, Marina teve que usar toda a sua força de vontade para não quebrar a representação e atacá-lo fisicamente. Cada palavra era uma confissão completa de tentativa de homicídio. O momento decisivo chegou quando Roberto, pensando que Marina estava inconsciente, ligou para Carla e disse as palavras que selariam seu destino para sempre. Ele confessou que havia planejado tudo desde o início, que havia sabotado os freios do carro dela na esperança de que o acidente fosse fatal, que quando isso não funcionou, decidiu usar a cegueira como oportunidade para um plano ainda mais elaborado. Marina descobriu que seu próprio marido havia tentado matá-la 2 vezes, primeiro causando o acidente que quase a matou, depois envenenando-a lentamente com as pílulas. A traição não era apenas emocional e financeira, era uma tentativa calculada de assassinato. Foi nesse momento que Marina abriu os olhos completamente e se sentou na cama, olhando diretamente para Roberto, com uma clareza visual perfeita. A expressão de choque e terror no rosto dele foi a recompensa mais doce que ela poderia ter pedido. Roberto tentou gaguejar uma explicação, mas Marina simplesmente sorriu e disse que havia ouvido cada palavra, gravado cada confissão, documentado cada crime. Quando os policiais entraram no quarto segundos depois, Roberto desabou completamente, percebendo que havia sido completamente enganado por 3 anos pela mulher que tentou destruir. Marina havia transformado sua própria farsa na armadilha perfeita, usando a suposta cegueira para enxergar a verdade mais clara de sua vida. Você acredita que às vezes precisamos fingir ser vulneráveis para descobrir quem realmente são nossos predadores? Conte nos comentários. Você teria coragem de fingir uma fraqueza para desmascarar alguém que ama? E assim Marina provou que às vezes a maior força vem de fingir ser fraca. 3 anos de cegueira falsa revelaram uma verdade que poderia ter custado sua vida. Roberto, que deveria ser seu protetor, era na verdade seu maior predador. A investigação silenciosa dela salvou não apenas seu patrimônio, mas sua própria existência. Hoje, Roberto cumpre pena por tentativa de homicídio, fraude e uma série de outros crimes que Marina ajudou a desvendar. Mas a pergunta que fica é: quantas pessoas ao nosso redor estão esperando nossa vulnerabilidade para nos atacar? Quantos predadores se disfarçam de protetores até encontrarem a oportunidade perfeita? Marina descobriu que conhecer verdadeiramente alguém às vezes exige que entreguemos uma fraqueza que não temos, que criemos uma vulnerabilidade falsa para revelar as intenções verdadeiras. A história dela nos ensina que a intuição nunca mente, que os pequenos sinais sempre formam um quadro maior e que às vezes nossa salvação está em fingir ser quem não somos para descobrir quem realmente são aqueles que dizem nos amar. Marina transformou 3 anos de representação na performance mais importante de sua vida, uma atuação que literalmente a salvou da morte. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre as pessoas ao seu redor, curte este vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir sobre os sinais que nunca devemos ignorar. Compartilha com quem precisa saber que nem sempre aqueles que estão mais perto são os que mais nos protegem. E se inscreve no canal porque histórias como essa, que mostram como a verdade sempre encontra um caminho, são o que você vai continuar encontrando aqui. Vou deixar aqui outra história para você aqui do lado. Clica e vai assistir essa história, vai mexer com você. E lembre-se, sua intuição é sua melhor defesa. Um beijo e fiquem todos com Deus.